Oi, gente, bom dia. E por aí? E aí? Cadê vocês? Bom dia. Hoje é Olá, bom dia. bom dia, Val, bom dia, Mi. Aqui, Bom está dia. gravando. Todo mundo lembra aí onde a gente parou? Aqui no livro, tá na página 97. Bom dia, Lari. Veja se todo mundo se encontra aí. E aí a gente vai começar do parágrafo em algum momento, beleza? Todo mundo se achou? Podemos começar? Sim, tá, beleza. Em algum momento, na noite de 23 para 24 de julho de 1895, provavelmente, achava ele, cedo, Freud teve um sonho histórico. Ele entraria no repertório psicanalítico como o sonho da injeção de Irma. Mais de 4 anos depois, em A Interpretação dos Sonhos, Freud atribuiu-lhe uma envergadura excepcional, usando como paradigma para sua teoria de que os sonhos são realizações de desejos. Na época em que teve o sonho, ele estava trabalhando arduamente no projeto, mas encontrava-se confortavelmente instalado num pousante. Bellevue, a estação de veraneio no subúrbio de Viena, para onde os Freud frequentemente iam nas férias. A época e o local eram ideais, mas não tanto para sonhar. Freud sonhou muito durante todo o ano, mas para refletir seus sonhos na ociosidade. Este foi, observou mais tarde, o primeiro sonho que tinha submetido a uma interpretação detalhada. Mas, embora Freud tenha feito um relato esmerado, meticuloso, aparentemente exaustivo dessa interpretação, ele é fragmentário. Depois de remontar cada elemento onírico em separado até suas origens na experiência próxima e distante, Freud se interrompe. Não vou pretender que desvelei completamente o significado deste sonho ou que sua interpretação não tem falhas. Eu ainda poderia me estender longamente sobre ele, extrair maiores elucidações e discutir novos enigmas que ele lança. Pessoalmente, conheço as passagens a partir das quais poderiam se seguir outros raciocínios, mas considerações que surgem em todos os sonhos de nós mesmos impedem-me o trabalho de interpretação. De fato, parte do que Freud confessou publicamente soava muito pouco louvável. Assim, nada mais justo, mínimo de privacidade. Freud manteve sua posição. Quem estiver pronto a me censurar pela minha reserva, que tente ser mais franco, muito verdadeiro. Poucas pessoas, mesmo as mais desinibidas, teriam se disposto a revelar tanta coisa sobre si mesmas. Curiosamente, as cartas de Freud a Fliss, de modo geral, uma fonte inesgotável, apenas se acrescentam ao mistério de sua franqueza contínua. Em 24 de julho, poucas horas depois de ter seu sonho memorável, Freud enviou uma mensagem de raro laconismo a seu amigo em Berlim, tratando, talvez como uma leve ambiguidade, como seu daimon, seu destino, sua inspiração. Indagava-se por que Fliss não havia escrito ultimamente, e se ainda se interessava pelo seu trabalho. Perguntava pelas ideias do próprio Fliss, pela sua saúde e pela esposa, e ponderava se ambos estavam destinados a ser amigos apenas em épocas de infortúnio. A maneira de um bom amigo escrevendo a outro, ele terminava
Ele terminava a carta de modo ligeiramente irreverente, comentando que ele e sua família estavam vivendo muito contentes em Bellevue. Nenhuma palavra sobre Irma ou o trabalho de interpretação que deve tê-lo absorvido naquele dia. Érica, no livro a gente está na página 98. Eu não sei se alguém está lendo pelo PDF, e aí pode falar. Página aqui. E, gente, hoje eu tô rouca, tossindo, mas tá dando para entender? Tá, né? Porque tá uma voz que tá uma beleza. Ó, no PDF a página 111 colocaram aqui. Então, em agosto, Freud ensinou a Fliss que, após um longo esforço intelectual, havia conseguido entender a defesa patológica e, com isso, muitos processos psicológicos importantes. Isso soa como uma alusão indireta às ideias levantadas com sua análise do sonho de Irma. Quando se encontrou com Fliess em Berlim, em setembro, Freud pode ter discutido esse sonho com ele. Mas foi apenas em junho de 1900, quase 5 anos depois, que Freud recordou enfaticamente a Fliess aquele momento de triunfo. Ele estava novamente em Bellevue. Depois de comentar as novidades da família e os prazeres de uma primavera tardia, recendendo a flores, ele perguntou a Fliss num tom retórico: "Você realmente acha que algum dia, nesta casa, alguém lerá numa placa de mármore: aqui, em 24 de junho de 1895, o segredo dos sonhos revelou-se ao Dr. Sigmund Freud"? Olha só, né? Tomara que exista um céu em que ele possa ver o quanto que leem, né, isso. Era uma pergunta retórica, obscuramente suspeita. Nessa fantasia, frequentemente citada, avolumam-se mensagens complexas que apontam para muito além do anseio de Freud pela fama. Seu tom animado parece ocultar uma censura sutil, uma insinuação tardia de que, quando Freud solucionou seu sonho naquele dia de verão, em 1895, ele estava preocupado com os defeitos radicais de Fliess. Sherlock Holmes teria entendido que o longo silêncio de Freud, como o cão que não latia à noite, vinha carregado de significado. O que Freud não disse a Fliess em 24 de julho de 1895, nem aos leitores de A Interpretação dos Sonhos, era que o sonho da injeção de Irma foi um enredo cuidadosamente construído, altamente intrincado, destinado, pelo menos em parte, a salvar a imagem idealizada de Fliess, a despeito de alguma prova condenatória. Uma interpretação mais completa, menos protetora do que a publicada por Freud, leva ao que deve ter sido o episódio mais consternador de sua vida. O sonho de Irma que Freud lembrou ao acordar é, como a maioria de seus sonhos, rico e translúcido. A superfície é uma mescla de notícias familiares e preocupações profissionais. Há um grande salão onde os Freud estão recebendo muitos convidados, entre os quais Irma, que Freud identificou como uma amiga da família, uma jovem dama que eu tratara psicanaliticamente. Freud aproxima-se dela para censurá-la por não aceitar a solução dele, e diz-lhe, dirigindo-se a ela com o íntimo que, se ela ainda tem dores, é realmente culpa sua. Aí, ela responde que as dores da contração na sua garganta, estômago e ventre são mais sérias do que ele imagina. Surpreso, Freud examina Irma e se indaga se não teria deixado de perceber algum distúrbio orgânico. Ele examina a garganta dela e depois que Irma, hesitante, abre adequadamente a boca, vê um retalho branco e algumas crostas de feridas cinzentadas, dispostas como os ossos da concha nasal. A cena do sonho se enche a seguir com amigos médicos de Freud,
todos devidamente disfarçados. Oscar Hay, o pediatra dos filhos de Freud, Breuer, a eminência dos círculos médicos de Viena, e Fliess, sob a aparência de um especialista culto com quem Freud mantém as melhores relações. De certa forma, todos esses médicos, exceto Fliess, revelam-se responsáveis pela continuidade das dores de Irma. De fato, Freud sonha que seu amigo, Otto, Oscar Rie, tinha aplicado irrefletidamente uma injeção em Irma. Um preparado de própolis, gagueja Freud, ácido propiônico, trimetilamina, e provavelmente com uma seringa que não estava limpa. Numa discussão que antecede sua interpretação, Freud revelou que os sintomas de angústia histérica de Irma haviam melhorado durante a infância, mas que as dores somáticas ainda eram incômodas. No dia anterior, Freud encontrara Rie, o qual, pareceu Freud, criticara-o indiretamente por não ter curado Irma de todo. Procurando se justificar, Freud havia escrito um relato do caso para Breuer. Embora Freud não tenha se dado ao trabalho de dizer, é óbvio que por mais tensas que tivessem se tornado as relações entre ambas, Breuer continuava a ser uma autoridade para Freud, cujo julgamento ele ainda valorizava e cuja crítica temia. Aqui sempre dá para perceber nas condições assim do caso que o Freud recorria a alguém que, de alguma maneira, e não dito assim, supervisionasse os casos dele, né? Sempre tem esse lugar de recorrer a um outro olhar. Foi neste pano de fundo que Freud ofereceu para explicar as origens do sonho e o desejo oniricamente distorcido e dramatizado. Ele interpretou o sonho imagem por imagem, fala por fala. A recepção dos convidados lembrava o comentário de sua mulher, antevendo sua festa de aniversário. A trimetilamina química evocava as teorias químicas sexual de seu amigo Fliess. A seringa suja remetia seu orgulho, pela forma como mantinha suas seringas cuidadosamente limpas, ao ministrar 2 injeções diárias de morfina a um paciente idoso. À medida que ele seguia uma pista após a outra, seu pensamento se ramificava. Elas remontavam a um caso trágico, em que uma droga que ele havia receitado de boa fé e autoridade levara à morte do paciente. Há um outro caso em que sua intervenção havia exposto o paciente a riscos desnecessários. A sua mulher, que tivera problemas com veias durante a gravidez. E, o que ele não deixou claro para o leitor, estava novamente grávida. Freud interpretou todas as lembranças, ou a maioria delas, como associações centradas em sua competência como A carga do desejo retratado pelo sonho era, pois que o sofrimento de Irma não deveriam, na verdade, ser atribuídos a uma falha sua, mas às falhas de outros. Em suma, sou consciencioso. De modo bastante condizente, o mesmo amigo que aparentemente criticara o suscetível Freud aparecia no sonho como um médico irresponsável e pouco confiável. Assim, Freud decidiu ler o sonho da injeção de Irma como um sonho de vingança e de reafirmação de si próprio. Reunindo todas as ideias do sonho, podia-se classificá-las, concluía ele, como uma preocupação pela saúde, tanto a pessoal como a de outros, e a conscienciosidade de um médico. Freud mencionou alguns outros temas entrelaçados no tecido desse sonho, entre eles, uma doença de sua filha mais velha, Matilde. Embora tenha o cuidado, em sua engenhosa interpretação, de evitar outros. A insistência de Freud sobre a sua solução junto a Irma, a relutância desta em abrir a boca de modo apropriado, para não citar a seringa suja que seu amigo Otto usara, tudo isso convida o leitor, com inclinações psicanalíticas, a refletir sobre as fantasias sexuais de Freud. Mas havia uma omissão mais importante e menos visível do que estas,
visto que a leitura de Freud constitui um grande deslocamento. O médico, cuja conscienciosidade ele queria provar com este sonho, não era tanto ele, e sim Fliss. A chave para essa interpretação é a identidade complexa da própria Irma. Como a maioria das figuras centrais dos sonhos, ela era, como insistiu Freud, uma Summerperson, um compósito. Muito provavelmente, Freud emprestou seus traços principais de Anna Littin, filha de seu professor de religião, Samuel Hammerschlag, uma jovem viúva e uma das pacientes prediletas de Freud. Mas, sob aspectos inequívocos, sua idade, a viuvez, a histeria, seu trabalho com Freud, a ligação com a família e provavelmente seus sintomas físicos, Anna Littin se parecia muito com outra paciente de Freud, Emma Eckstein. E foi Emma Eckstein que figurou como personagem principal de um melodrama médico do início de 1895, em que Freud, e em um grau muito maior, Fliss desempenharam papéis nada invejáveis. No inconsciente de Freud, ao compor esse sonho, a figura de Emma Eckstein e a de Anna Littin parecem ter se fundido para formar Irma. Além de seus sintomas de angústia histérica, Emma Eckstein sofria seriamente de dores e secreções sanguinolentas no nariz. Embora Freud considerasse seus sangramentos nasais como psicogênicos, pedira a Fliss que examinasse a paciente, para não descurar de uma enfermidade física enquanto procurava as raízes do mal-estar psicológico. No sonho de Irma, ele se preocupa justamente com um tal diagnóstico errôneo. Assim, Fliss viera a Viena e operara o nariz de Emma Eckstein. Mas a operação não trouxera nenhum alívio. As dores não diminuíram e foram intensificadas por abundantes hemorragias e um cheiro fétido. Alarmado, Freud chamou cirurgiões vienenses e, em 8 de março de 1895, contou a Fliss o que havia acontecido. Seu velho amigo de escola, Ignaz Rosanes, um especialista renomado, encontrara Freud no apartamento de Emma. Ela estava sangrando pelo nariz e pela boca, e o odor fétido era muito forte. Rosanes limpou em torno da abertura, tirou coágulos de sangue grudados e, de repente, puxou algo que parecia um barbante, e continuou puxando. Antes que ele e Freud conseguissem parar para pensar, um bom meio metro de gaze tinha sido tirado da cavidade. Logo a seguir, veio um jorro de sangue. A paciente ficou branca, com olhos saltados e sem pulso. Rosanes agiu com rapidez, fechando a cavidade com a gaze nova, e o sangramento parou. Tudo transcorrera em meio minuto, mas foi suficiente para deixar Emma irreconhecível. Freud entendeu instantaneamente o que havia acontecido. Frente à calamidade, sentiu-se nauseado. Depois de tampado o nariz, ele voou para o aposento vizinho para tomar uma garrafa de água e se sentiu um tanto desarvorado. Um copinho de cunhaque fez com que se recuperasse. Quando voltou, um pouco cambaleante, ao lado de Emma, ele o saudou com um comentário superior. Então este é o sexo forte. Talvez tenha descoberto ali que não tinha nada de fragilidade. Freud protestou que não fora o sangue que o perturbara, mas sim a pressão das emoções. Podemos imaginar quais foram elas. Mas mesmo em sua primeira carta, escrita sob o impacto desse episódio desconcertante, Freud mostrou-se ansioso em proteger Fliss da evidente acusação de negligência ou quase imperícia fatal. Assim, tínhamos sido injustos com ela, admitiu ele. Emma era perfeitamente normal. Seus sangramentos nasais não eram de origens histéricas e tinham sido provocados por um pedaço de gaze iodofórmio que tinha se rasgado quando você puxou para fora, e ali ficou por 2 semanas. Freud assumiu a responsabilidade e desculpou o amigo.
Ele não devia ter pressionado Fliss para fazer uma operação numa cidade estranha, onde não poderia acompanhar o caso. Você fez o melhor possível. O acidente com a Gaze era algo que aconteceu com o mais prudente e afortunado cirurgião. Era a típica desculpa defensiva que Freud, psicanalista, logo viria chamar de recusa. Mas na época, ainda não. Ele citou outro especialista, que admitia ter lhe sucedido a mesma coisa, e acrescentou um tom reconfortador. Naturalmente, ninguém o censura. Ele tinha um amor pelo Fliss e, de fato, assim, uma idealização muito importante, né? Eu acho que não era nem um amor, era uma paixão, assim, por ele. Fica sempre muito claro quando está se falando do Fliss, não fica? Esse tanto, assim, né, de sentimento. Na verdade, como Freud insinuou delicadamente numa carta no começo de abril, um especialista vienense, também otorrinolaringologista como Fliss, havia sugerido que o sangramento abundante e recorrente de Emma fora provocado pela desastrosa intervenção de Fliss, sendo que o fato de ter esquecido a gaze dentro do nariz fora apenas a pior consequência. Fliss se mostrou ofendido, mas Freud tentou acalmá-lo. O que quer que todos esses especialistas pudessem pensar, para mim você continua a ser o médico, o tipo de homem em cujas mãos depomos confiantes nossa vida e a vida de nossa família. Mas Freud não se contentou simplesmente em reafirmar sua plena confiança no talento e competência de Fliss, como também responsabilizou Emma por toda a catástrofe. Aí aqui entra uma grande problemática. Ele deixa de ver a situação, né, deixa de fato perceber a situação e passa a culpar alguém que foi vítima. Isso acontece também no caso Dora, quando ele supõe, né, que a Dora não foi abusada e ela foi. A Dora vinha tentando denunciar os abusos sofridos, né, tanto pelo pai, e aí não entra, não é abuso sexual, mas de alguma forma houve abuso ali, né, na relação com esses pais, o que eles faziam. Se a gente traz a história para hoje, como é que fica pensar um pai que leva a filha para brincar na casa da amante dele e tem esse relacionamento e de alguma forma fecha os olhos para o pai ali, né, de uma amiga, tá se interessando pela menina. Todo mundo aqui já leu Dora, né? Acho que é conhecido. Vocês também têm essa impressão de que ele errou bastante na condução do caso? Ou tem alguém que tem alguma ideia diferente? Se alguém tiver lido e tiver uma ideia diferente, pode falar, viu, gente? Aqui eu entendo que ele errou bastante. Beleza. Tá todo mundo quieto, eu vou entender que todo mundo concorda. Hein? Deixa eu ver aqui. No final de abril, numa carta ao seu caro mágico, ele se referiu à sua paciente, agora melhorando gradativamente, com o meu e seu ímcubo. Um ano depois, Freud voltou ao assunto, contando a Fliss uma solução bastante surpreendente para as hemorragias de Epstein, que vai lhe agradar muito. Freud achava que poderia provar que Fliss estivera certo durante todo o tempo, que seu sangramento era histérico, causado por anseios, e enviara palavras de lisonja. Seu faro acertou de novo. Os sangramentos de Emma eram sangramentos de desejo. O fato de ela estar evoluindo brilhantemente apenas facilitou a tarefa de Freud encontrar um álibi inabalável para seu amigo. Ele manteve um silêncio discreto sobre a embaraçosa questão de se a decisão de Fliss em operá-la, afinal, tinha sido razoável. Um silêncio discreto sobre a faixa de gaze que Fliss deixara apodrecer. Era tudo culpa de Emma. Ela realmente gostava de perder sangue, visto que o sintoma permitiu que ela demonstrasse que suas várias enfermidades eram mais reais do que imaginárias, e isso lhe dava um direito ao afeto dos outros.
vocês acham disso? Começar a dar uma... Se estivessem aqui, ó, pegava a bolinha agora e tacava assim, ó. Vamos falar. Lucinei, não adianta rir, não, viu? É para participar. Vocês têm medo de mim, medo de participar? A Val colocou aqui, acho que o Freud sofreu de um apaixonamento sério pelo Fliss. Olha, parece que ele ficou cego, né? E aí, não tem isso do amor é cego? O amor eu não sei, mas a paixão, né? A paixão é bem cega. Nesse daqui, né, nesse livro, Amor, Sexualidade e Feminilidade, tem um texto que fala sobre, sobre essas paixões aqui, deixa eu ver. Eu acho que está no sobre o esclarecimento sexual das crianças. Depois eu vou ver e eu vou mandar lá para vocês. Tem um vídeo da Vera Iaconelli falando sobre as possibilidades de paixões, né, entre homens. E aí ela traz a questão de que não é um apaixonamento no sentido sexual de querer ter uma relação, ou mesmo romântico, né? Não é romântico, sexual a gente sabe que tem algum viés, né? Mas não é no sentido de querer ter um romance, ser casado e tal. E aí nas cartas que tem, que o Freud troca com o Fliss, ele fala, né, olha, se você acha que eu tenho alguma predisposição a ser canhoto, que era uma teoria que o Fliss tinha, né, de que as pessoas canhotas, elas podiam ser bissexuais, então a teoria da bissexualidade, ele aponta com aquilo, Freud fala, olha, se eu tenho, eu nunca percebi. E ele também usa a palavra invertido, né, e aí ele aponta ali que ele não é. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe muita questão de um amor e de um apaixonamento pelo Fliss. Mas eu vou mandar para vocês, lá no nosso grupo do WhatsApp, esse vídeo que fala, né, que a Vera explica sobre isso, sobre essa paixão e as maneiras como ela se apresenta. Acho que vai dar para vocês entenderem melhor a relação deles dois. Deixa eu ver, o Lucinei colocou. Penso que quase sempre essas questões são da ordem da fantasia mesmo. Quais questões do Freud com o Fliss? Não entendi. Essa relação é bem atual, vemos essa defesa de homens com outros homens. Ela dá o exemplo no vídeo dos homens quando eles estão jogando bola e que aí eles se abraçam, e tem aquele churrasco depois, e aquele contato corpo a corpo, né, deles quererem estar muito juntos, deles fazerem vários encontros e tal, mas ainda assim não é uma relação que vai para um outro nível, que seria esse nível romântico. Então, existe um interesse, mas não é esse interesse que a gente pode dizer de um interesse romântico, né, mas tem algum amor. Então, dos enlaces entre os sujeitos, seja nesse caso citado entre os homens ou muitas relações familiares. Tudo passa, de alguma maneira, pelo viés da fantasia, né? A gente está sempre... Oi, Ana? Eu ia falar, porque se também no Freud assumisse ali que o Fliss errou, não sei se idealização, essa construção que ele fez, assim, do Fliss, ele, assim, tão soberano com relação a ele, cairia por terra. Porque ele põe um Fliss ali, assim, num nível, assim... eu não sei explicar, mas essa adoração, é meio que uma adoração com relação ao Fliss. Então, o Fliss não poderia errar. E aí, se o Fliss erra e ele assume... Hã? Porque tem muito esse apaixonamento, desse lugar idealizado. Igual quando a gente conhece uma pessoa que se apaixona, né, e fala assim, meu Deus, mas ele é perfeito. Não é, né?
né? Pois é. Aí depois vai caindo. E se o Freud vai assumir, a Fliss errou, então essa idealização vai caindo ali, assim. Então ele meio que quis manter o Fliss naquele... Eu acho que depois ele vai percebendo, né, assim, que o Fliss vai meio que afastando dele, né, eu não sei se aqui já tem esse afastamento, né? Acho que Eu não. acho que aqui ainda não teve essa passagem, mas, de novo, né, mostrando aqui para vocês, nesse livro tem a coletânea ali de cartas, e aí vou passar aqui para vocês. A carta 153 até a 287, não em ordem cronológica, mas começa em 1800, não em ordem cronológica, não, tá? Cronológico, mas não são todas as cartas, né? Não é o conjunto completo. Vai de 1898 a 1904. E aqui mostra o quanto eles trocavam para que o Freud, né, o quanto o olhar do Fliss contribuía para que o Freud fosse desenvolvendo a teoria dele, mas também mostra uma troca de cartas que eles tiveram quando o Fliss se desentende, então, com o Freud, porque o Fliss, ele acusa o Freud de ter espalhado a teoria dele, né, dado aula para uma outra pessoa sobre aquilo que ele tinha criado, mas isso nunca aconteceu. Inclusive, não sei se vocês têm o costume de ler, né, Freud pela Autêntica, mas nos livros da Autêntica tem as páginas cinzas, assim, né, no final de cada texto. Eles fazem como se fosse assim, tá vendo? Tem o texto e aí depois tem essas páginas cinzas que eles fazem como se fosse o fichamento. Vocês já me ouviram falar sobre os fichamentos que eu faço de estudo? Eu já postei lá no Insta, tem nos destaques. Então, eu vou fazendo esses fichamentos e aí essas páginas cinzas, elas seguem essa mesma ideia. O que, que é? Uma contextualização do que está se passando no momento que o Freud escreve, eles fazem alguns recortes, né, de, olha, presta atenção nisso, isso daqui surgiu disso, eles colocam alguns textos complementares, então tem uma certa discussão a partir daquilo que o Freud trouxe no texto. E aí, quando o Freud é acusado pelo Fliess, eles colocam que teve não vou lembrar quem foi, acho que um médico, talvez, ou um psicanalista, alguém que foi atrás disso para saber a veracidade, se realmente o Freud tinha ou não tinha feito aquilo, embora ele negou que ele tivesse dado aula para qualquer pessoa ou passado os conhecimentos do Fliess à frente. E aí diz que o Fliess, ele viajou mesmo, né, que isso nunca aconteceu. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui para vocês, espera aí. Falando assim não dá para entender muito bem, né? Espera. Vamos lá. Ah, tá aqui. Michael Schroeder, um editor alemão de correspondência de Freud a Fliess, publicou um trabalho decisivo com base em evidências documentais em que demonstra o caráter paranoico das acusações de plágio feitas por Fliess contra Wieninger, Snowboda e Freud. Então, nunca aconteceu isso, né? Pelo menos assim, tudo indica que nunca aconteceu. Ele não passou nada do que o Fliess falou, e o Fliess teve ali um quadro, de repente, paranoico, que achou que aquilo tivesse acontecido. Então, também a briga deles, acho que vem de alguns desentendimentos e de algumas percepções erradas do Fliess. Lá no nosso grupo, alguém já mandou uma edição que tem as correspondências completas de Freud a Fliess. Tem poucas, né, do Fliess para o Freud, mas pode ser um estudo bastante interessante, assim, de ser feito. Eu nunca li todas, né, são mais de 800, eu li algumas, mas eu imagino que seja muito interessante fazer a leitura completa. É para saber exatamente o que aconteceu.
Vamos lá, peraí. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, Freud, naturalmente, apresentou algumas provas clínicas de que provavelmente ela vinha se aproveitando havia anos de seus sangramentos. Mas isso não absolvia Fliss. A atitude evasiva de Freud é evidente. O que realmente importava não era que seu inconveniente íntimo maquinasse suas doenças a fim de receber amor, mas que seu desastrado cirurgião fosse digno de ser amado. Olha aqui o que a gente falou, né? E o que a Ana trouxe. Caso ele visse o Fliss de uma maneira diferente, o amor entrava em jogo. Conforme era indispensável a Freud. Mesmo que Freud, em larga medida, modelasse Irma a partir de Ana, as cartas foram enviadas todas lá no grupo. Mesmo então que Freud, né, em larga medida, modelasse Irma a partir de Ana de Tem, a extraordinária semelhança entre as duas mulheres tornava absolutamente inevitável a invasão de Emma no sonho de Irma. Fliss fez apenas uma aparição fugaz no sonho, conforme Freud relatou. E o próprio Freud se surpreendeu. Esse amigo, que desempenha um papel tão grande na minha vida, não deveria aparecer mais no contexto do pensamento do sonho? A resposta é: ele apareceu. O sonho da injeção de Irma revela, entre outras coisas, a ansiedade de Freud em ocultar suas dúvidas sobre Fliss não só ao próprio Fliss, mas a si mesmo. É um paradoxo. Aí estava Freud, debatendo-se sobre as leis das operações mentais inconscientes, desculpando o culpado e difamando o inocente. Tudo em prol da preservação da ilusão necessária. Gente, sabe quando a gente escuta assim, o fulano maravilhoso, o fulano é incrível, o fulano é o amor da minha vida, ele é perfeito. Descobre-se uma traição. Quem que passa a ser o culpado? A mulher com quem o fulano ficou. Ela seduziu ele. Ele não queria, que ela seduziu, não teve como ser de outro jeito. Ela que não presta, ele presta. Por quê? Precisa odiar o terceiro para continuar com aquele objeto de, né, meu Deus, a paixão perfeita. É justamente isso também que a gente percebe aqui. Preserva, então, né, o culpado para que se ainda consiga continuar amando. Ali lembro de vários pacientes. Ô Bruna, É bem comum. e ver isso, assim, acaba recaindo também sobre a pessoa, né? Ela vê essa pessoa de forma idealizada, aí a pessoa pode pensar como eu pude ter errado com relação a essa pessoa, né? Porque na hora que cai aquela idealização, aquilo que a pessoa construiu, na verdade, ela construiu aquela visão sobre o outro é do jeito que ele é. Sabe que a Ale colocou aqui, né, da clínica, e aí você trazendo isso, Ana, eu já ouvi muito esse questionamento, talvez vocês também. A pessoa fala, será que eu não percebi ou será que aquela pessoa mudou? Pois é. Não é assim? Não existe esse questionamento? Tipo, não é possível, então essa pessoa mudou, porque não era. Não, eu vi, certo, né? Ela que mudou. É porque sempre é o outro, né? O outro que mudou. Às vezes mudou também, mas perceber que se criou aquela imagem, né? É tipo que ele criou aquela imagem do Cris ali intocável. E tem também a dor de repente, eu enxerguei errado, então eu também errei. Pois é. Então, assumir isso poxa, eu caio no meu conceito, né? Eu acho então, que esse aí é onde que pega mais, né? De perceber, assim, que enxergou de uma forma equivocada ali, assim. Então, acho que esse aí é o ponto, assim, que às vezes é o mais sutil, mas é o que mais pega, eu acho. Faz muito sentido isso, né, Ana? Porque as pessoas não querem errar. Uhum. E elas não querem errar nem sobre o olhar que se tem do outro. Né? Então, preserva sempre o outro.
Sim. Colocou aqui, veja aí o papel das fantasias que representarem uma forma de leitura ou interpretação subjetiva, organizada a partir dos desejos e, em especial, dos mecanismos de defesa e a propósito da realidade dos fatos. Sabe que quando a gente estava lendo isso, e agora lendo o Lu, eu li, eu não sei se vocês conhecem a Carla Madeira, eu estou lendo esse livro aqui, Véspera, e aí ela aponta alguma coisa de que é impossível a gente escrever ou a gente ver algo, não tem problema, Lu, a gente escrever ou ver algo sem que uma parte da gente escape ali, né? É uma história de ficção, tá? Mas parece muito que tem psicanálise em tudo que ela escreve, né? Então ela tá falando sobre a personagem, mas acho que dá para trazer isso aqui, de que é impossível que numa leitura não se tenha muito mais da gente em si do que do outro. Né? Então tem, quando a gente olha para o outro, tem as nossas idealizações, as nossas fantasias, os nossos desejos. Tem muito da gente naquilo que a gente percebe no outro. E aí, conhecendo um pouco, assim, né, até aqui que a gente tem lido do Freud, o que não podia errar, como é que ele ia, né? Acho que cabe muito isso que a Ana fala, como é que ele ia dizer, putz, eu errei e o cara não é tudo isso que eu pensei. Né? Acho que tinha esse lugar mesmo. Vamos lá. Nos anos em que se seguiram, Freud estabeleceria insofismavelmente que a incoerência é o quinhão inelutável, ainda que não desejável, do homem. Ele gostava de citar um verso de um dos autores preferidos, o poeta suíço Conrad Ferdinand Mayer, sobre o homem com todas as suas contradições. Ele reconhecia o domínio da ambivalência, a tensa coexistência do amor e do ódio sobre a mente humana. Alguns de seus primeiros pacientes haviam lhe ensinado que os seres humanos podem saber e não saber ao mesmo tempo. O tempo inteiro, né? Deixa eu grifar aqui. Entender intelectualmente o que emocionalmente se recusam a aceitar. Vocês já leram que uma vez, que eu já falei algumas vezes, que eu escrevi um texto falando sobre o saber não anula o sentir, muito com base em coisas também que eu escuto na clínica, de eu sei que isso não faz sentido nenhum, eu sei que não deveria ser assim, eu sei que... Tá, mas você saber o que é uma coisa, você saber que deveria ser diferente, não faz com que você sinta, né? Ah, eu deveria estar sentindo aquilo, mas não tá. A gente se baseia mais pelo que a gente sente do que pelo que a gente sabe. Uma maior experiência psicanalítica oferecia um irrefutável apoio clínico à observação de Shakespeare de que o desejo é o pai do pensamento. Uma das maneiras favoritas de se tratar com complicações inconvenientes, por mais intrusas que sejam, é a de desejar que desapareça. Foi o que aconteceu a Freud durante a primavera e o verão de 1895. Olha, eu gostei disso do Shakespeare, viu? Que o desejo é o pai do pensamento. Durante todo esse tempo, e mesmo adiante, Fliss continuou a ser insubstituível outro de Freud. O insubstituível outro de Freud. Veja o que acontece, escreveu-lhe Freud ainda em 1899, logo depois de um de seus encontros. Aqui eu vivo rabugento e nas trevas, até você vir. Eu me repreendo, acendo minha luz bruxaleante na sua luz calma. Sinto-me bem de novo, e após sua partida, volto a ter olhos para ver, e o que eu vejo é bom e belo. Apaixonadíssimo, né, gente?
fico apaixonadíssimo, não tem nem o que falar. Não havia mais ninguém em Viena ou em qualquer outro lugar que pudesse prestar esse serviço a Freud, nem mesmo sua espirituosa e inteligente cunhada Mina. Mas o Fliess, que assim preenchia o modelo do perfeito ouvinte de Freud, era, em parte, uma invenção do próprio Freud. Uma razão pela qual seu retrato idealizado se conservou íntegro por tanto tempo foi que Freud levou alguns anos para reconhecer e elaborar o ingrediente erótico de sua dependência. A companhia do amigo, exigida por um lado especial, talvez feminino, certa vez confessou Freud a Fliess, ninguém pode substituir para mim. Foi num período avançado de sua amizade, em 1900. Um ano depois, ele voltou a essa questão, com uma ponta de recriminação, insinuando-se em seu prosaico comentário autobiográfico. Não partilho de seu desdém pela amizade entre os homens, provavelmente porque estou nela envolvido a um alto grau. Na minha vida, como você bem sabe, a mulher nunca substitui o camarada, o amigo. Isso ele escreveu numa carta que está aqui neste livro. Então ele deixa claro para o Fliess o quanto os amigos são importantes na vida dele. E aí, quando a Vera fala no vídeo, depois me cobrem que eu vou mandar para vocês. Ela também fala sobre isso. Meu, tem esse amor mesmo entre os homens, né? Quem nunca, mulheres héteras aqui, eu não sei como é que funciona para as meninas, para as mulheres que são lésbicas, tá, gente? Mas as mulheres héteras, eu já ouvi bastante isso de o meu marido tem um amigo. Eu não sei o que tem com esse amigo. Eu só vivo com esse amigo. Para cima e para baixo tá com esse amigo. Né? E aí tem essa raiva desse amigo. Todo marido tem um amigo, né, gente? Por isso dizem que a relação entre os homens. Deixa eu ver. O namorado do meu namorado é justamente sobre esse aí que eu tô falando lá. Por isso dizem que a relação entre os homens são homoafetivas. Tem um negócio ali, né, entre eles. Das mulheres eu já vejo bastante diferente. Mas eu acho que a gente é muito prejudicado também por todo o contexto histórico e pela rivalidade que criam desde quando a gente é muito nova, né, das mulheres com as mulheres. Tem também a relação das mães, né, mães e filhas. Entre gregos e romanos, inclusive, era muito comum. Tem isso no livro da Zanella. Sabe, Ana, que eu nunca li, mas eu tenho muita curiosidade de ler, eu acho que deve ser muito bom, né? Eu já vi recortes, Nossa, mas nunca esse li inteiro. livro, ele deu, assim, uma virada, assim, de chave, sabe? Porque ela fala sobre essa relação dos homens, não que é uma relação de amor, de amor, né? Mas não uma relação como que eu falo? Não é erótica, né? Não é erótica. Mas ela fala dessa questão das mulheres, que a relação das mulheres saem prejudicadas por causa disso, por causa dessa construção social, cultural, de que a mulher é rival de outra mulher. Então, se as mulheres agissem como os homens agem, seria bem diferente, assim, essa parte assim, de companheirismo mesmo, de defesa, de estar ali, assim, nossa, esse livro é muito bom. Não só isso aí é só uma partezinha do livro. O livro, ele é perfeito. Eles têm, os homens, eles têm uma autoproteção, né, que, assim, olha, é muito difícil, é bobo, mas é muito difícil. Se você ligar agora, você tá na frente do seu marido, mas tu ligar agora pro melhor amigo dele, tu fala assim, ó, eu não tô achando fulano. Ele disse que ia estar com você, ele tá aí? Ele vai falar assim, tá sim, é que ele foi no banheiro, ele já te liga. Ele vai caçar o amigo até no inferno, mas ele vai conseguir falar assim, viu, a tua mulher tá te procurando? Agora liga pra amiga e vê se a amiga sabe. Não sei. Pois é. Claro, tá, gente? Tô dando exemplo muito, né? Não é 100%, nem toda amiga é assim, mas só para ilustrar aqui, os homens eles têm uma proteção diferente,
das mulheres. A gente fala aqui de um jeito descontraído, rindo, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Olha o Lu aqui se defendendo. Ah, menino. Nada disso. Mas esse livro das Anelas tem que ser lido por homens e mulheres, porque também no finalzinho tem o capítulo que ela fala da questão dos homens também, como que isso também prejudica muito também a relação. Não que seja algo assim que a gente vê como que é culturalmente com relação às mulheres, mas é bem interessante. Né? Eu até ia falar, a Lê colocou aqui, né, que é muito bom e tal. Me mandem, vocês duas que já leram, então, o nome dos livros. Eu quero anotar aqui para eu dar uma buscada e comprar. Mandem lá os que vocês gostaram. Uhum. Freud escreve essa avaliação de si mesmo quando sua intimidade com Fliss já havia diminuído e podia se permitir ter uma visão clara. Em 1910, examinando retrospectivamente esse relacionamento decisivo, Freud disse claramente a vários de seus discípulos mais próximos que sua ligação com Fliss contivera um elemento homossexual. Aqui tem nota de rodapé. Deixa eu ver, página 283. Vamos lá. Mas aqui tá marcando e eu não sei onde vai estar. Vamos ver se eu acho. Aqui tem Freud a explorar uma vez mais sua economia afetiva. Deixa eu ver, ele informou a Firenze. É a linha 6 aí, da 86, né? Deixa eu ver. Tinha sido absolutamente sério quando ele... Não sei. Aqui na linha mesmo, em um lembrete gratuito a Jung de que Freud não estava disposto a transigir na questão explosiva e divisora da libido. Será que é essa? Nessa década de combate, a afirmação de pontos polêmicos, quer se dirigissem a adversários declarados ou adeptos vacilantes. Nunca se afastou do cerne das intenções de Freud. Esse que você viu, Ana? Ah, não, eu estou em outra página. Página errada. É isso aí. Deixa eu ver aqui, que acho que tem mais nota para pensar. Mas aqui diz, em 1895 e 1896, Freud lutou contra suas dúvidas a respeito de Fliss. Ele levaria 5 anos ou mais para conseguir se libertar de sua sujeição. E aí, no final, que depois vai começar um capítulo autoanálise. Então, deixa eu ver aqui as partes que a gente já terminou. A gente marca. Vai ser a última leitura, né, da teoria e informação. Então, a gente começa na próxima semana, que aí é para fazer sentido. Tá bom? Então, quase acabando essa parte. Beleza? A gente para, então, na página 103, e aí a gente vai voltar na semana que vem da autoanálise. Isso mesmo, Ale. Combinado, gente? Sim? Então, até a próxima. Fiquem bem. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Gosto muito das nossas quintas. Um beijo, Ale. Obrigada.